na sua visão assim panorâmica, o que está acontecendo com a igreja de hoje? E eu vou deixar aqui mais um pedacinho de uma outra pergunta. A igreja brasileira ainda tem jeito? Rapaz, acho que ainda dá tempo de dar jeito. Eu gosto muito do livro do reverendo Augusto Nicodemos. Eu não vou lembrar a editora. Eu acredito que seja da editora Mundo Cristão, se não me falha a memória. Mas o tema do livro é o que estão fazendo com a igreja. Já a capa do livro é impressionante, que é uma lixeira. Metade do corpo de um peixe para dentro da lixeira e metade do corpo do peixe para fora. E a gente sabe que o símbolo do peixe na Bíblia, para a gente, são as almas, né? Quando ele disse para Pedro, eu farei de você não um pescador agora desses peixes, mas um pescador de homens. E aí você vê que a igreja brasileira, ela anda perdida, não toda ela, ainda tem igrejas que têm o seu bom costume bíblico. Ela ora, ela tem doutrina, ela tem palavra, não é costume. Ela tem doutrina, ela tem palavra, ela tem orações, ela tem louvores equilibrados, né? Aquela coisa de chegar na igreja, aquele som ensurdecedor, onde você não sabe quem é que está vencendo, se é o baixo, se é a guitarra, se é o baterista que está espancando a bateria. Mas a igreja brasileira em si, ela está pautada muito em métodos, Daniel. A maioria dos nossos líderes hoje, eles ficam olhando o que está dando certo. Eu vou lá na igreja do Daniel visitar e vejo que uma coisa deu certo. Ih, gente, vou levar lá para a minha também. Irmão, sai disso, você é mal furada. Porque se Deus instruiu o Daniel a fazer aquilo, como líder daquela igreja, glória a Deus. Aquilo é uma resposta de Deus para aquele povo ali. Agora, por que a gente não busca, não tira um tempo de oração para conversar com o Espírito Santo? Para saber o que Ele quer com a gente no nosso tempo, na nossa localidade onde nós estamos estabelecidos, ou que Deus nos plantou. O grande erro hoje é que algumas lideranças, elas querem pegar o que está dando certo lá, em um grande ministério. Vou colocar aqui hoje a pauta, nós estamos no Rio de Janeiro, falando de Bíblia hoje. Aqui no Rio de Janeiro tem um ministério que é batista, e ele se destaca, a Lagoinha, pelo seu próprio nome. Por tradição, a Igreja Batista, ela é muito rica, em termos de conhecimentos, de valores do que crê. Mas quando você olha o comportamento hoje, eu sou oriundo de lá, eu fui embaixador do rei, meu pai foi fundador de igrejas, 5 igrejas. Então eu sei do que eu estou falando. Eu sei quem foi o seu membro fundador aqui no Brasil, William Alves Reto. O problema é que muita gente não conhece a história daquilo que está envolvido. Aí entra aquilo que Hitler falou na Segunda Guerra Mundial, que quem não conhece a história daquilo que se viveu antepassado está fadado a repeti-la. Pegou? Porque a turma, ela fica nessa guerra de que não, porque deu certo lá, tem que dar certo aqui. Pô, glória a Deus que lá deu certo. Agora, por que a gente não ora para que Deus nos dê a direção aqui? E aí a igreja brasileira está aí, vivendo algumas igrejas, algumas denominações com respirador. Está sufocada a sua respiração. Seu pulmão está indo para o beleléu, está para o brejo. E só o Espírito Santo, uma vez mais, invocado e deixando ele ter o seu devido lugar no culto, nós teremos vida na igreja. A gente vive em alguns lugares hoje aquilo que está escrito lá no Apocalipse, que a gente prega para o ímpio e na verdade é para nós, cristãos. Dá para imaginar o dono da casa, do lado de fora da casa, batendo na porta, deixa eu entrar? Aí você pergunta, será que tem jeito para a igreja brasileira? Tem. Eu acredito que sim, mas o problema é comportamental. É a cultura que está sendo implantada na nossa cabeça de que a gente precisa de um mecanismo de novidade para a igreja ser igreja. Quando, na verdade, a maior das novidades, a mais pura e mais bela, ainda é as Sagradas Escrituras sendo expostas na igreja. Vou repetir aqui.
não é festa do esquisito, não é festa fantasy, não é carnaval, não é bloco dentro da igreja, não é vigília dançante, mas sim exposição da palavra. O que prende gente dentro da igreja é pregação da palavra. A verdade pela verdade. Não adianta fazer outra coisa, não. A gente só vai distrair o povo e dizer que estamos falando da parte de Deus. Posso voltar ainda na quarta pergunta? Pode. Você falou uma coisa aqui sobre a igreja. O que está acontecendo com as igrejas de hoje? Eu acredito que a falta de acreditarmos na Bíblia Sagrada como sendo a Bíblia seja o grande perigo hoje para as nossas igrejas. Por exemplo, eu tenho que citar o nome. Caio Fábio de Araújo, pastor Ed Renekiewicz, que alguém outro dia me questionou. Pastor, você sempre cita, sim. Eu li a pastoral dele, não sei se foi de domingo ou se foi de sábado, que ele falou sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia. Que pastoral! Para mim, o melhor pastor em termos de ensino no Instagram hoje, a modo grosseiro, global, que ele não fica só na IBAB, na Igreja Batista de Água Branca, lá em São Paulo, é o Ed René. Quando eu falo de Caio Fábio, irmão, eu assisti ele lá no Caio Martins, na Concha Acústica de Niterói, aqui no Barro Vermelho. Eu assisti a mensagem dele que vários pregadores hoje pregam sobre a genealogia de Jesus, quando ele fala sobre Calbart e tudo mais, e para tentar explicar a genealogia, qual é o problema da humanidade, ele bota os sociólogos, ele bota os filósofos, tudo no chão diante da Bíblia. Quem viu Caio Fábio no passado e viu o Caio Fábio hoje, ele não é a sombra do que ele foi no seu passado. O Dr. Rodrigo Silva, em um determinado podcast, disse que até era perigoso ouvi-lo. Pelo contrário, eu acho muito interessante você ouvi-lo para você não cair na esparrela do liberalismo. Tem um livrinho que eu sempre cito aqui de uma hora ou outra, que é o Cristianismo Pagão de George Barna e Frank Viola. É a Bíblia dos desigrejados hoje no Brasil. Mano, um livrinho vermelho que sangue de Jesus tem poder. Quantas vezes eu joguei aquele livro fora? Indicação do meu amigo pastor Ronald Gustavo, a quem envio um grande abraço aqui. E vou dizer para vocês, irmão, eu não posso desfazer do que eles colaboraram. Até uns dias atrás, a Igreja Presbiteriana do Brasil mandava um salário para o Caio Fábio pelos serviços que ele prestou na Igreja Presbiteriana do Brasil. O Ed Renekiewicz foi lá rechaçado pela Convenção Batista, mas eu não posso desfazer dos ensinamentos que ele já colocou puro e bíblico diante da igreja e continua colocando. É lógico que uma hora ou outra, quando se flerta com o liberalismo, por exemplo, eu gosto muito de ler Leonardo Boff, o ex-frei católico. Mas quando você lê sobre a questão de vida após morte, pensa num livro, Vida para Além da Vida. Gente, pensa num livro ruim. Eu já li umas 3 vezes. Mas quando você lê o Salmo do Pastor, Salmo 23, o Cântico do Pastor, não tem como você não ler aquele livro pelo menos 2 vezes ao ano. O cara arrebenta. Então, a igreja brasileira deixou de lado a importância da verdade, que é a palavra de Deus. Ela se envolve com qualquer outra coisa, menos com a verdade. E essas águas de liberalismo, Daniel, tem sido o grande perigo, a grande arapuca, a grande armadilha para a igreja dos nossos dias. Porque você crê na ciência, crê em qualquer outra coisa, menos na Bíblia. Esse é o perigo da igreja brasileira hoje. Águas do liberalismo. O papa do liberalismo teológico foi Frederic Schleiermacher. Isso eu aprendi com o doutor Idauro Campos, que já esteve aqui no nosso podcast. E vou dizer para vocês, nós precisamos voltar às Escrituras. Urgente. Sola Escritura. E como fazer isso, meu pastor? Nessa igreja pós-moderna, a gente viu os métodos. O método é para atrair a pessoa para a igreja. Como atrair a pessoa para ter interesse em ler a Bíblia? Acho que são coisas totalmente diferentes. Você atrair a pessoa para a igreja, hoje em dia nós atraímos... Nós não, né? Essas igrejas, elas colocam ali jogo de luz, um bom ministério de louvor, a palavra é uma palavra mais avivada. Mas eu acho que falta um interesse da pessoa pelo ensino também. A gente tem que colocar isso à baila. Nem todo mundo quer estudar a Bíblia.
As pessoas querem ouvir uma palavra, querem ouvir que vai dar certo, querem ouvir bênção. Mas então como é que a gente pode fazer para atrair os jovens de hoje e as pessoas no geral para a leitura bíblica? Primeiro é pregar a Bíblia de forma fiel. Por exemplo, por que as pessoas gostam muito de ouvir o Hernandes Dias Lopes? Porque ele não fica fazendo anedotas. Pega na mão desse crente que está do teu lado e diz para ele que a roda vai girar. Quem está em cima vai ficar embaixo, quem está embaixo vai ficar por cima. E você não vê isso fazendo isso. É mais expositivo ali, né? É expositivo, é verso a verso. Aí quando você vê um pregador sério, os caras falam assim, rapaz, eu sempre li isso aqui, nunca dei importância para isso aqui. Ou então alguém fala assim, igual falaram para mim outro dia assim, cara, que Bíblia tu tá lendo? Rapaz, eu já li isso aí mais de 10 vezes, nunca tinha reparado. Eu falei, rapaz, glória a Deus, que o Senhor ainda te despertou para isso aqui agora. Mas as pessoas, elas leem a Bíblia como se fosse um gibi. Então eu acredito que pregar a Bíblia de forma fiel, esforçar-se para entender o seu contexto, seja sim o despertar da curiosidade, porque é tanta gente falando repetidas vezes tantas coisas que não estão na Bíblia, que a gente tem a sensação que a gente já conhece a Bíblia, quando a gente ouve alguém pregando Bíblia de verdade, a gente fala assim, pô, o cara arrebenta, o cara é o cara. Mas ele está sendo só expositivo, igual o Hernandes. Mas eu acho que também tem um grande problema, meu pastor. Nessas igrejas modernas, vê se você consegue me compreender. Sim. É tanto, eles mexem tanto com a emoção através do louvor. O louvor, a música é a arte de expressar o sentimento da alma. Então aquilo mexe tanto com a pessoa gasta tanta energia ali na hora do louvor, ela diz que está sentindo Deus, e às vezes o Deus dela está sendo a própria emoção dela, que chega na hora da palavra, se você vir pregar uma expositiva, vai ser difícil prender a atenção. Você concorda com isso? Fica cansativo. Pô, o louvor tá lá, Aí chega na hora da expositiva. Tem que entrar alguém gritando, animando a plateia. Não é animar a plateia. Pregar é você colocar a vontade de Deus expressa para aquele público. Mas para isso, eu acho que nossos altares têm que voltar a ser altar. Nos altares viraram palco. Então, no palco, tem que ser artista. Para você prender a atenção daquela plateia que está vibrando com aquele louvor maravilhoso, que acha que está sentindo Deus, estou todo arrepiado, já estou alimentado. Na hora da palavra, você vê as pessoas bocejando, bebendo água, indo para tudo quanto é lugar. E se você não se desdobrar ali para prender a atenção da pessoa, ela não vai te ouvir. E como é que a gente supera esse desafio? Aí a gente tem que fazer igual o Paulo, a gente tem que ser exaustivo. Ainda que Eutico caia da janela. Tem que cansar o povo. Tem que cansar. Jogar de goela abaixo. Ser bíblico ao extremo. Porque, Daniel, a falta da informação bíblica tem feito uma igreja Frankenstein. Uma igreja que você não sabe mais o que ela é. Ela é um pouquinho de cada coisa. Ela é um pouquinho do mundo. Ela é um pouquinho do rock and roll. Ela é um pouquinho de uma boate. Ela é um pouquinho da festa junina da tradição católica. Ela é um pouquinho daquilo ali, ela é um pouquinho daquilo lá, mas ela precisa ser bíblica. Ser exaustivo. Existem igrejas hoje que ela não faz nenhuma dessas festas. E o público do camarada lá é grande. Eu lembro da Ilha do Governador, a ADIG, a Assembleia de Deus da ADIG, que quem ia no culto de domingo pela manhã não podia ir à noite, quando Gesiel Nunes Gomes pregava. Quem ia em um determinado horário não podia ir no outro, porque tinha que dar espaço para o outro que não o ouviu, para poder ouvi-lo. E o cara era o cara na pregação. Tanto é que ele é chamado de príncipe dos pregadores no Brasil, no meio assembleiano. E eu respeito muito a história dele, porque as pessoas, elas brigavam, elas queriam chegar lá para ouvir o pastor Gesiel. O que tinha no pastor Gesiel? Bíblia. Ele, pastor Gilmar Santos e outros mais. Mas qual foi o problema? O problema foi que a centralidade do evangelho em Cristo foi mudada para a mensagem colocando o homem no centro e o homem sendo o coraçãozinho mimo de Deus. Uhum. E que Deus só se move se o homem... Não é Deus sendo o empregado do homem, é o homem que é um barro na mão do oleiro e ele faz como ele quer e dá o molde que ele quer. E não eu que mando no céu, mas o céu que manda em mim. É verdade. Hoje em dia nós queremos ser servos sendo servidos, né? Aí não dá certo.